Imagine assistir a sua irmã caçula morrer bem na sua frente. Imagine a pessoa em quem você mais confiava, sua namorada, te apunhalando pelas costas, no momento em que você mais precisava dela. Agora imagine que o mundo inteiro já acabou. Zumbis estão por toda parte. A sociedade desmoronou. E você, quebrado, traído, humilhado, está prestes a morrer sem absolutamente nada. Mas em vez de morrer, você acorda. Não no além. Não em um hospital. Você acorda antes do apocalipse. Antes dos zumbis. Antes da traição. Antes da morte da sua irmã. Você tem uma segunda chance. E desta vez, você não vai ser uma vítima. Desta vez, você tem a única coisa que ninguém mais no mundo tem. Você sabe exatamente o que está vindo. E preso à sua mão, está um anel misterioso com um poder que não deveria existir. Esta é a história de Yang Fan. E na vida passada dele, ele era fraco, era ingênuo, era uma vítima. Nesta vida, ele vai ser o player mais forte do apocalipse. Vamos falar sobre quem Yang Fan era antes de receber uma segunda chance. Ele era um cara comum, nada de especial, sem treinamento marcial, sem passagem militar, sem talentos secretos. Apenas uma pessoa normal vivendo uma vida normal, com duas pessoas que ele amava mais do que qualquer coisa no mundo. Sua irmã caçula e sua namorada. E então, o apocalipse chegou. Não veio com aviso. Em um dia, o mundo era normal. Gente indo trabalhar, crianças indo para a escola, congestionamentos e cafeterias e reclamações sobre o tempo. No dia seguinte, tudo mudou. Os mortos começaram a andar. Ou melhor, os infectados começaram a se transformar. Pessoas que você conhecia, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos, de repente viraram outra coisa. Algo faminto. Algo que não reconhecia mais você. A sociedade desmoronou rápido. Mais rápido do que qualquer um esperava. O exército não conseguiu conter. O governo não conseguiu se organizar. Em semanas, o mundo que Yang Fan conhecia tinha desaparecido. E Yang Fan, ele fez o que a maioria das pessoas fez. Correu, se escondeu, juntou qualquer comida e água que conseguiu encontrar. Tentou manter sua irmã segura. Confiou na namorada para proteger as costas dele. Esse foi o primeiro erro dele. Porque enquanto Yang Fan lutava para sobreviver, colocando a vida na line para proteger as pessoas que amava, a namorada dele já tinha feito um cálculo diferente. No apocalipse, lealdade é um luxo. E ela decidiu que Yang Fan não era forte o bastante para valer a pena ser leal a ele. A traição não foi dramática. Não foi uma discussão aos gritos ou uma grande revelação. Foi fria, calculada. Ela se aliou a alguém mais forte. Alguém que tinha poderes, recursos, um grupo que realmente conseguia sobreviver. E descartou Yang Fan como peso morto. Mas isso não foi o pior. O pior foi o que aconteceu com a irmã dele. A irmã caçula de Yang Fan, a única pessoa pela qual ele faria qualquer coisa, morreu. Não para zumbis. Não em algum ato aleatório de violência apocalíptica. Ela morreu porque Yang Fan não era forte o bastante para protegê-la. Porque ele confiava demais. Porque desperdiçou tempo com gente que não merecia, em vez de ficar mais forte quando isso importava. Yang Fan segurou a irmã enquanto ela dava o último suspiro. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Não do jeito que te faz desistir, do jeito que te torna perigoso. Yang Fan deveria ter morrido depois daquilo. Ele não tinha mais nada. Sem aliados, sem recursos, sem motivo para continuar. Mas o mundo tinha uma última surpresa para ele, bem quando tudo estava prestes a acabar. Bem quando Yang Fan encarava sua própria morte em um mundo que tinha tirado tudo dele. Algo impossível aconteceu. Ele acordou. Não no deserto em ruínas do pós-apocalipse, na própria cama, no próprio apartamento, em um mundo que ainda era normal, ainda funcionando, ainda completamente inconsciente do que estava por vir. A data no celular confirmou. Ele tinha voltado. Meses antes do apocalipse, antes dos zumbis, antes do colapso, antes da traição, antes da morte da irmã. Yang Fan ficou naquela cama por um longo tempo, encarando o teto, tentando processar o que tinha acontecido. As memórias da vida passada estavam cristalinas. Cada morte, cada fracasso, cada momento de impotência queimado no cérebro dele, com uma clareza perfeita e dolorosa. E então, ele percebeu o anel.
No dedo dele, onde antes não havia nada, repousava um anel que pulsava com uma energia que ele não conseguia explicar. Um anel que, quando ele se concentrava nele, revelava habilidades que não deveriam existir em um mundo que ainda não tinha acabado. Um anel de superpoder. Algo do apocalipse, do mundo dos monstros, das habilidades e da sobrevivência, que tinha vindo com ele através do tempo. Yang Fan não sabia por que tinha recebido uma segunda chance. Não sabia por que o anel tinha vindo com ele. E, sinceramente, ele não se importava. Porque a única coisa que importava, a única coisa, era esta. A irmã dele estava viva. Estava no quarto ao lado, dormindo em paz. Completamente alheia ao fato de que o mundo estava prestes a acabar. E desta vez, Yang Fan ia garantir que ela continuasse viva. Não importa o custo, não importa em quem ele tivesse que se transformar. O antigo Yang Fan teria entrado em pânico. Teria tentado avisar as pessoas. Teria ido às autoridades, tentado convencê-las de que o apocalipse estava vindo, sido tratado como lunático e desperdiçado um tempo precioso. O novo Yang Fan não comete esses erros, porque o novo Yang Fan tem algo que o antigo não tinha: conhecimento exato de como o apocalipse se desenrola. Cada fase, cada escalada, cada janela de oportunidade que se fecha permanentemente se você não agir a tempo. E ele tem o anel. O anel de superpoder não dá só força bruta a ele, dá acesso a habilidades que, na vida passada, ele viu outros despertados usarem para dominar o mundo pós-apocalíptico, habilidades que faziam a diferença entre ser presa e ser predador. Yang Fan começa a se preparar imediatamente. Enquanto o resto do mundo ainda segue a vida normal e alheia, reclamando do trânsito e rolando o feed do celular, ele está estocando suprimentos, treinando o corpo e descobrindo exatamente como maximizar as habilidades do anel antes do primeiro surto. Mas aqui está o que torna Yang Fan diferente do protagonista típico de regressão. Ele não está tentando salvar o mundo. Ele não está tentando ser herói. Ele está tentando salvar a irmã. Só isso. Todo mundo, que se virem. E as pessoas que o traíram na vida passada. A namorada que o jogou fora. As pessoas que ficaram paradas vendo a irmã dele morrer. Elas vão descobrir que esta versão de Yang Fan se lembra de tudo. Quando o surto finalmente chega, é exatamente como Yang Fan se lembra: o caos, os gritos, a transformação súbita e violenta de pessoas comuns em algo desumano. Mas desta vez, Yang Fan não está correndo. Enquanto todo mundo se desespera, confuso, aterrorizado, tentando entender desesperadamente o que está acontecendo, Yang Fan se move com a precisão calma de alguém que já viveu isso. Ele já sabe onde estão as zonas seguras, já sabe quais rotas de evacuação são tomadas primeiro. Já sabe quais prédios viram armadilhas mortais e quais viram posições defensáveis. A irmã dele está segura. Essa foi a primeira prioridade, e ele resolveu isso antes do primeiro zumbi aparecer. Ela está em um local seguro com suprimentos suficientes para semanas, protegida por preparativos que Yang Fan montou com meses de antecedência. Agora é hora de ficar forte. As habilidades do anel ativam de um jeito diferente no ambiente apocalíptico. Os monstros, os zumbis evoluídos, as criaturas mutantes que começam a aparecer conforme o surto escala, todos carregam uma energia que o anel pode absorver. Cada criatura que Yang Fan mata deixa o anel mais forte, e cada upgrade que o anel recebe deixa Yang Fan mais poderoso. Na vida passada, ele se virava para sobreviver enquanto via outros despertados acumulando poder. Ele viu exatamente quais habilidades eram quebradas, quais combinações eram OP, quais caminhos de evolução levavam a builds imparáveis. Agora ele está executando esse conhecimento desde o primeiro dia. As pessoas em volta dele, os outros sobreviventes que ainda estão na fase de gritar e correr, assistem Yang Fan entrar de cabeça em uma horda de zumbis com habilidades que não deveriam existir tão cedo no apocalipse. Assistem ele liquidar ameaças que exigiriam grupos organizados de sobreviventes armados. Assistem ele fazer isso sozinho, com uma expressão fria que sugere que ele nem está se esforçando. E começam a fazer a mesma pergunta que todo mundo no apocalipse acaba fazendo sobre Yang Fan. Quem é esse cara?
Mas força não é a única arma de Yang Fan. Conhecimento também é. Ele sabe em quem confiar. Mais importante, ele sabe em quem não confiar. A ex-namorada dele ainda está viva nesta linha do tempo, ainda agindo como se tudo estivesse bem entre eles, ainda sorrindo, ainda fingindo se importar com ele. E Yang Fan deixa. Ele não confronta ela imediatamente, não a expõe. Ele entra no jogo, o mesmo Yang Fan ingênuo e confiante de que ela se lembra, enquanto em silêncio, constrói sua base de poder, garante a segurança da irmã e se posiciona para ser intocável quando a traição inevitável vier. Porque na cabeça de Yang Fan, o confronto não é sobre vingança pela vingança, é sobre eliminar ameaças. A ex-namorada dele se aliou a gente perigosa na linha do tempo anterior. Gente que tinha recursos e influência no mundo pós-apocalíptico. Se ela seguir o mesmo caminho desta vez, e Yang Fan aposta que sim, porque as pessoas não mudam, elas só se revelam sob pressão. Então ela vai acabar virando uma ameaça para tudo que ele está construindo. Então ele observa, espera, deixa ela achar que ainda está puxando os fios. E quando ela finalmente faz a jogada, quando tenta puxar a mesma traição, se aliar ao mesmo grupo poderoso, descartar Yang Fan do mesmo jeito que fez antes, ela descobre algo aterrorizante. O garoto fraco e ingênuo que ela planejava jogar fora, ele já está 3 passos à frente. Já desmontou o grupo ao qual ela tentava se juntar. Já garantiu os recursos que ela tentava acessar. E está parado na frente dela com habilidades que não deveriam existir, olhando para ela com olhos que não contêm absolutamente nenhuma calidez. Nada de raiva, nada de tristeza, nem mesmo ódio. Apenas nada. A ausência completa e plana de alguém que já te viu traí-lo uma vez e decidiu que você nem valia a pena a raiva na segunda. Isso é pior que fúria, e ela sabe disso. As palavras de Yang Fan, na história original, resumem toda a filosofia dele em uma única linha. Só os mais fortes merecem sobreviver, e eu sou o mais forte. Isso não é arrogância, é uma promessa. Na vida passada, ele aprendeu que o apocalipse não liga para boas intenções, não liga para a justiça, não liga para quem merece viver. Os fortes sobrevivem, os fracos não, e os ingênuos, as pessoas que confiam na pessoa errada, que hesitam quando deveriam agir, que mostram misericórdia para alguém que nunca mostraria de volta, esses morrem primeiro. Yang Fan não vai ser ingênuo de novo, não vai ser fraco de novo, e não vai deixar ninguém, zumbi, monstro ou humano, tirar nada dele, nunca mais. O anel pulsa no dedo dele, o poder flui através dele, e o apocalipse que o matou na primeira vida, desta vez, é o terreno de caça dele, e isso é só o começo. A regressão de Yang Fan tem só alguns dias, e ele já está operando em um nível que a maioria dos sobreviventes não vai atingir em meses. Mas o apocalipse está escalando, os zumbis estão evoluindo, os monstros estão ficando mais fortes, e as facções humanas, as guildas, os senhores da guerra, os despertados sedentos de poder que veem o fim do mundo como uma oportunidade, estão começando a perceber que alguém está acumulando poder rápido demais. A pergunta não é se Yang Fan consegue sobreviver. Ele já provou que não pode ser morto com facilidade. A pergunta real é: o que acontece quando o player mais forte da história do apocalipse decide que sobreviver não é o bastante e começa a construir um império? Se você quer ver Yang Fan enfrentar a primeira grande facção que vai tentar derrubá-lo, se inscreva agora, porque a parte 2 vai ser brutal. Inscreva-se para mais recaps selvagens de Apocalipse. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.